Graça, meus amados. Vamos lá. Queridos, neste mês, o assunto que nós temos falado é com relação a sentimentos e a compaixão, entre sentimentos e compaixão. O Enoque começou ministrando a palavra, falando justamente lá de Provérbios 6:16, quando começa, e tem alguns aspectos que a gente precisa entender. Se vocês recordam, e é importante a gente entender a sequência daquilo que está sendo falado desde o início, nós começamos essas ministrações falando de compaixão. O que é compaixão? Principalmente a base, o tema do ano, quando Jesus olhou, viu a multidão e se compadeceu dela, e pediu ao Pai, e pediu os discípulos também que orassem pedindo por trabalhadores. Depois nós falamos, no mês seguinte, sobre quem é meu irmão, na realidade, quem eu devo olhar para ver como meu irmão. E é sobre isso que a gente precisa entender. Na realidade, eu enxergo cada um que está aqui do meu lado, que a gente toma café junto, que nós muitas vezes discordamos ou não concordamos, ou muitas vezes até mesmo omitimos de falar, mas eu enxergo como irmão. E além de enxergar uns aos outros como irmãos, nós enxergamos aquelas pessoas que ainda não entenderam, que estão na ignorância quanto à vontade de Deus, quanto ao querer de Deus, nós enxergamos eles como irmãos. Depois nós falamos de ser, eu entendendo isso, eu compreendendo que ele é meu irmão, eu tenho que fazer da minha vida uma oferta pela comunidade. E esta comunidade inclui a igreja. Eu tenho que entender que a compaixão, ela se expressa na oferta que eu faço. E aí depois nós falamos sobre a questão da justiça e corrupção. Porque se não entendermos os conceitos de justiça divina, aquilo que Deus fala sobre justiça, sobre sua vontade expressa, nós dificilmente vamos entender a questão também da compaixão. E aí nós entramos neste tópico, que nós precisamos, pode pôr no chão, nós precisamos entender a importância deste aspecto na nossa vida, porque se não entendermos, se não compreendermos, nós vamos viver de forma equivocada. Quando nós paramos, quando nós pensamos, quando a gente, por exemplo, o primeiro cântico que fala, quando a gente está cantando hoje, e quando você pensa ser a alegria de toda a terra, você está pensando acerca do que ou de quem? Você está pensando acerca da Jerusalém, de Jerusalém ser a alegria de toda a terra? Ou na realidade, quando você canta, você compreende que a igreja é a Jerusalém, ela é o Monte Sião, ela é a razão da alegria de toda a terra. E nós precisamos compreender isso, porque se compreendermos que nós, como igreja, como corpo, somos responsáveis, somos a alegria da terra, porque através da igreja nós temos que refletir, revelar, manifestar Deus ao mundo, então a gente começa a entender. Agora, enquanto eu vejo igreja como instituição, enquanto eu vejo igreja como um lugar para atender às minhas demandas, atender às minhas expectativas e satisfazer, eu preciso repensar o que eu estou fazendo, porque isto não me conduzirá na vontade de Deus. Por quê? Porque quando eu encaro a igreja como expectativa de atender às minhas necessidades, de suprir as minhas necessidades, isso vai me conduzir a buscar um Deus que me leva para um outro propósito, que é um Deus que eu vou buscar para satisfazer os meus desejos. É um Deus que deve existir para atender às minhas necessidades. Se eu vivo desta maneira, eu estou vivendo fora daquilo que seja a vontade de Deus. E Ele nos chama. Isso é um problema? Não.
eu posso conhecer a salvação, crer em Jesus Cristo, que Ele me salvou, que a sua obra foi me salvar. Mas se eu vivo dessa maneira, eu simplesmente estou revelando a minha imaturidade. Por quê? Porque eu estou pensando segundo a sabedoria deste mundo, segundo o pensamento deste mundo, e nós não podemos viver dessa maneira. Isso que nós precisamos entender, nós não podemos continuar a andar segundo o pensamento do mundo, aonde eu vivo de uma certa maneira, que na realidade, eu andando pelo pensamento humano, no objetivo, com o propósito de satisfazer as minhas necessidades, eu vou buscar as coisas que é do meu interesse e não aquilo que seja da vontade de Deus. É o que Paulo escreveu aos irmãos de Coríntios na sua primeira carta, quando ele fala, olha, eu não pude falar a vocês como espirituais, eu tive que falar com vocês como a crianças, como a pessoas deste mundo, como a gente deste mundo. E nós precisamos entender que nós precisamos conhecer a Deus. Jesus disse na sua oração em João 17 que a vida eterna está em conhecer a Deus. E no conhecimento de Deus que a gente vive a sua vontade. E nós precisamos entender isso, porque quando conhecemos de fato Deus na plenitude, nós não temos outra atitude nem outra ação a tomar que não seja glorificar o seu nome. E aí vamos entender que nós como igreja é o lugar aonde Deus ordena a bênção, que nós somos a alegria da terra. Por quê? Porque nós somos o sal, porque nós somos a luz. E mais do que isso, nós precisamos aprender a viver por fé, porque é a fé que nos conduz a realizar aquilo que seja a vontade de Deus, porque nós entendemos a sua obra em nossas vidas. E aí fica a pergunta, o que nós entendemos e compreendemos de fé? Nós pensamos como sendo algo místico, como sendo algo relacionado à confiança, a confiar em Deus, ou é algo que traduz conhecimento? Você já pensou sobre isso? O que é fé de fato? Hebreus fala que é a certeza, a convicção daquilo que a gente não vê. Mas o que traduz fé para mim? Nós precisamos entender que fé é conhecimento. Conhecimento de Deus. Conhecimento da sua vontade. Porque se conhecemos a Deus e conhecemos a sua vontade, nós vamos entender as suas promessas. Na jornada nós vamos aprender a confiar nele, porque a fé é o conhecimento que a gente tem que nos conduz à confiança de que ele cuida. Que eu posso ter certeza da vitória, que eu posso ter certeza que meu andar e o que eu estou passando, está tudo debaixo do controle da mão dele. E isso que a gente precisa entender. E essa é a jornada que ele quer que a gente caminhe, largando de ser criança e conduzindo para um processo de maturidade. Por isso, se eu entender estas coisas, se eu compreender essas coisas, eu vou fazer a jornada, eu vou entender por que Deus abomina aquelas porque Deus detesta aquelas 6 coisas e abomina aqueles que semeiam a contenda entre os irmãos, entre as pessoas. Vou abandonar essas coisas e vou viver segundo a vontade de Deus, vivendo efetivamente dentro do seu propósito, manifestando as suas virtudes, e dentre as suas virtudes a compaixão. E nós precisamos aprender sobre isso. Amém? Então, por isso, quando fala dessa questão do que Deus abomina, ele está falando de quê? De olhos altivos, ele fala de língua mentirosa, ele fala de mão que derrama sangue inocente, fala de coração que trama projetos iníquos, pés que correm para o mal, testemunha falsa e o semear a contenda. Isso está lá em Provérbios 6, a partir do verso 16. Então nós precisamos entender, eu entendendo isso, o que isso significa? Nada mais, nada menos, quando a gente olha na perspectiva do fruto da carne, ele está falando de quê? Lá em Gálatas 5,19, a partir do 19, fala do fruto da carne. Ele fala o quê? Orgulho, ele fala de inveja, fala de arrogância, fala de cobiça, fala de ciúme,
fala de ira, fala de discórdia, fala de prostituição, fala de corrupção e fala de perversidade. O que é perversidade? É o meu desejo, na realidade, e aquilo que está inerente à natureza humana, de ser corrupto, de praticar a corrupção. O que é praticar a corrupção dentro do fundamento daquilo que a gente entende ser a vontade de Deus? É quando eu quero dar uma torcida naquilo que seja o que Deus fala e da sua vontade. E insiro no meio dos ensinos sofismas que, na realidade, me desviam do propósito de Deus. Por exemplo, quando eu penso no aspecto de santificar, porque lá em Hebreus, se eu leio e fala assim, aquele que se aproxima de Deus, ou seja, deve o quê? Santificar o procedimento. Espera aí, então eu só vou me aproximar de Deus se eu santificar um procedimento? Eu tirei o versículo de contexto, analisei, e é isto que a palavra está falando? Não, a palavra não está falando sobre isso. Por quê? Eu santifico, muitas vezes nós cantamos e coisa, santificar para entrar no santo lugar, para estar perto de Deus. É isto? Não é isto. E nós precisamos entender que não é isto. Nós precisamos entender que o processo de santificação, a jornada de santificação é uma coisa só. Tendo nós o conhecimento de Deus, tendo nós conhecido a Deus, compreendida a sua glória, a sua justiça, o seu pensamento, o seu entendimento daquilo que Ele quer para as nossas vidas, a gente vai fazer o quê? Rejeitar as paixões humanas para vivermos segundo a vontade de Deus. Isto é promessa. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, fala justamente de que nós somos o quê? Participantes da natureza divina. Recebemos da natureza divina, recebemos da vida de Deus, para quê? Para rejeitarmos as paixões humanas, ou seja, rejeitarmos tudo aquilo que seja fruto da carne, para podermos viver segundo a vontade de Deus. Romanos fala o quê? Que nós fomos libertos do domínio do pecado. Para quê? Para sermos servos da justiça. Então, quando eu olho e vejo na perspectiva humana, o que eu estou buscando? Eu estou buscando os meus desejos. Eu estou cheio de expectativa, cheio de cobiça. Quando eu tenho cobiça, isso gera em mim expectativa com relação às pessoas, com relação ao lugar e com relação a Deus. O que isso vai me conduzir? Vai me conduzir num processo de frustração. Por quê? Porque as pessoas não vão me atender, a instituição não vai responder às minhas demandas, eu vou ficar frustrado com ela, eu vou ficar frustrado com as pessoas, e isso vai me levar a um processo maior, com relação às pessoas e ao próprio Deus. Que é o quê? O que acontece quando a gente entra nessa roda viva? Eu fico extremamente frustrado com Deus e com as pessoas. O que eu faço? Digo que não vão resolver o meu problema. Agora, isto é viver segundo os meus sentimentos. Agora, se eu entendi a obra que Deus fez na minha vida, que Ele me fez uma nova criatura, que Ele me fez um ser espiritual, que Ele fez de mim um novo ser, um ser espiritual, que compartilhou, deu da sua vida, da sua natureza, para que a gente viva como igreja, membros do corpo, porque nós somos agora morada, templo de Deus, casa de Deus. E somos a Sião, o lugar onde Deus ordena a bênção, lugar de alegria de toda a terra. E que o nosso papel é revelar e manifestar esse Deus ao mundo. Aí a gente começa a compreender que isso não depende de mim. Não depende do que eu possa fazer, não depende do meu esforço, mas depende de eu entender que Jesus nos chamou para sermos seus discípulos. Queremos ser seus discípulos? Queremos. Desejamos isso? Desejamos. Faça o quê? Negue-se e tome a cruz. Quando eu entendo isso, quando eu compreendo isso, e eu entendo que o fruto do Espírito é algo inerente à minha vida, que fala de quê? De amor, fala de paciência, fala de
longanimidade fala de mansidão, fala de domínio próprio. Fala de bondade, fala de fidelidade. Isso depende do que as pessoas vão fazer? Não. Quando eu sou guiado por meus sentimentos, eu tenho expectativa em cima das pessoas e as pessoas vão me frustrar. E eu vou deixar de agir com compaixão porque eu não vou querer servi-las. E quando nós entendemos o que Deus fez, o nosso papel, e entendemos que nós somos parte do corpo, qual é a jornada que nós temos que andar? Uma jornada de santificação, rejeitar o pensamento humano para revelarmos Deus ao mundo e para sermos instrumento, uma oferta na vida do outro, para que ele cresça, para que ele entenda a vontade de Deus, compreenda o propósito de Deus e para que eu possa ser a expressão dentro do corpo de Deus no mundo. Se eu entendo isso, se eu compreendo isso, entendo que a obra dele é definitiva, aí eu vou entender o quê? Que nós vamos viver segundo aquilo que ele falou e não segundo aquilo que eu penso ou desejo. Por isso nós temos como aquele lema dizer somos, cremos e fazemos. Porque se somos, é porque nós fizemos alguma coisa? Não, porque Deus disse que nós somos. E nós somos porque nós sujeitamos a sua palavra. Aceitamos a sua palavra, então nós cremos na sua palavra. Quando eu creio na sua palavra, e ele diz que eu sou o instrumento, e Jesus nos enviou para revelá-lo ao mundo, porque ele fala lá em João que quem recebe a nós, está recebendo a ele, quem recebe a ele, está recebendo o Pai. Está entendendo? Jesus disse para os religiosos, em João 12, se não me engano, que ele fala acerca disso também. Olha, creio em mim não pelo que eu falo, mas pelas obras que eu faço, porque as obras que eu faço testificam do Pai. E isso que nós temos que entender. Então, a nossa vida, ela não pode ser vivida segundo os sentimentos que nós temos, segundo os pensamentos, desejos e vontades que a gente tem. Essa é uma questão definitiva e selada. É uma questão de ser discípulo de Jesus ou não, é negarmos a nós mesmos. Negarmos a nós mesmos implica em rejeitarmos o pensamento do mundo, a sabedoria deste mundo e o modo de viver deste mundo. E como o modo de viver deste mundo está na busca dos interesses pessoais. Nós abandonamos os interesses pessoais para vivermos segundo o modelo de oferta. É isso que ele nos chama para viver. E é isso que nós precisamos entender. Se entendermos isso, se compreendermos isso, eu entendo a minha vocação, eu entendo o meu chamado, eu entendo para que Deus me salvou, eu entendo para que Ele me quer neste mundo, entendo a partir do momento que eu começo a conhecê-lo. Porque Ele me fez filho para ser o seu imitador, e como modelo de vida, não só Ele revelou e expressou, mas o próprio Filho, Jesus, o primogênito, revelou. Ele deu o seu Filho em favor do mundo. Jesus ofertou a sua vida em nosso favor. E qual é o nosso papel como igreja? Não como indivíduo, como igreja, como corpo. Temos dúvida de que o Espírito Santo habita em nós? Que Ele está no nosso meio, que Ele vive em nós? Temos dúvida de que Ele fez a obra, um novo ser, uma nova criatura? Temos dúvida de que Ele nos transformou para vivermos neste mundo segundo a sua vontade? Isso é elementar, isso é princípio de vida cristã, e nós temos que entender. Talvez nós estejamos aqui há 10 anos, 15 anos, e não estamos entendendo essas coisas, e nós precisamos entender. Que jornada eu tenho que entrar e correr para compreender essas coisas simples? Compromisso pessoal com o Pai. De querer a sua vontade, não de desejar o que você quer, não de desejar o que eu quero, mas de desejar a vontade dele, mesmo que não seja agradável. Aceitar essa vontade, querer conhecer essa vontade e viver essa vontade. É para isso que ele nos chama. E a gente só vai deixar de viver uma vida baseada em sentimentos, não conseguindo perdoar as pessoas, não conseguindo ajudá-las, não sendo instrumento de edificação na vida dos outros,
enquanto eu estiver olhando aquela outra pessoa na expectativa de que ele tenha a obrigação de me dar alguma coisa e de resolver os meus problemas. Se nós entendermos essas coisas, nós vamos entender os 2 sacramentos que Jesus deixou. Batismo fala de quê? Fala de morte. É o testemunho daquilo que nós aceitamos ser, nos submetemos a ser discípulos de Jesus. Então nós confessamos publicamente que nós negamos e pegamos a nossa cruz para seguir o modelo de Cristo. Isso é o batismo. E a ceia fala de quê? De me alimentar? De resolver os meus problemas? De receber poder para viver neste mundo da maneira que eu quero? Não. A ceia, Jesus fala o quê? Ele pegou o pão, deu graças, partiu e comeu? Não, ele repartiu. A ceia fala de ser oferta, de ser alimento na vida do outro. E nós precisamos entender esse aspecto muito importante. Queridos, a vontade, muitas vezes, é de não fazer. Jesus disse que isso é normal. Na cruz, no Getsemane, o que ele falou? Dá para me livrar disso? Mas nós não temos opção, assim como ele. Por quê? Porque conhecemos o Pai. E conhecemos o Pai porque conhecemos o seu Filho. E se conhecemos o Filho, não temos outro jeito de viver. A sua vontade. Alguém pode me obrigar a isso? Não, ninguém. Posso carregar traumas, posso carregar problemas, posso carregar as minhas dificuldades que eu já tive na minha vida. Mas isso não faz diferença nenhuma, com todas as experiências que nós já tivemos neste mundo. Ele nos chamou para nos libertar, para nos dar vida abundante, mas isso só é possível debaixo da sua vontade. Por isso a gente só vai conseguir entender e viver, expressar compaixão, se nós entendermos que nós não podemos viver baseado nos sentimentos naturais que a gente tem. De revolta, de falta de perdão, de mágoa, de frustração com as pessoas, de achar que as pessoas têm obrigação de suprir as minhas necessidades. Porque não tem. Nós temos que entender que nós somos o alimento. Nós, como pessoas, o alimento na vida do outro. Porque Deus nos estabeleceu como dispenseiro da sua multiforme graça. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção para revelarmos isso ao mundo. Não tem nada que vá mudar isso. Podemos falar coisas diferentes, podemos cantar coisas diferentes, podemos esperar coisas diferentes, mas coisa diferente não vai acontecer, porque a palavra fala ao contrário. E nós precisamos conhecer e olhar segundo aquilo que Ele fala, não segundo os nossos desejos, não segundo a nossa vontade. E precisamos entender que isso não acontece de um dia para o outro, é a jornada. Santificação é uma jornada, é um processo. É um processo onde eu tenho que começar a encarar as coisas segundo a perspectiva de Deus, segundo o conhecimento de Deus, porque Ele vai me conduzir nisso, num processo de confiança, de saber que Ele é quem está à frente de tudo. A vitória vem diante disso. Ou eu posso escolher continuar ser enganado por um pensamento natural, pelo pensamento do diabo. E Deus não quer isso para as nossas vidas. A obra que Ele fez não foi para isso. Mas nós temos que assumir um compromisso pessoal com Ele se queremos conhecer da sua vontade. Independente da tua idade, independente dos anos que você anda e do que você tem feito até hoje. Sei que a jornada nossa não é fácil, cada um tem uma dificuldade.
E nós estamos aqui para ajudar uns aos outros como família. E precisamos entender isso. Mas não na expectativa de quem recebe, mas na expectativa de quem tem que dar. Amém? Que o Senhor possa trazer esse discernimento, esse entendimento para cada um. Que você possa refletir sobre isso, pensar sobre isso, avaliar o que você tem feito e na maneira como você tem vivido e desejo ardentemente que cada um conheça e busque a vontade do Pai. Amém? Fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos por tua bondade. Agradecemos por teu amor, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos, Senhor, pela obra que o Senhor realizou. Sabemos da tua vontade que foi nos fazer teus filhos para sermos como teu filho, para revelarmos o teu filho. A tua obra em nossas vidas é definitiva e completa. Sabemos, Senhor, que temos uma jornada de crescimento, de amadurecimento. Muitas vezes falhamos, muitas vezes erramos, mas sabemos que o Senhor nos ajuda, o Senhor nos traz o entendimento e o discernimento. Por isso nos ensina, Senhor, a entender essas coisas, a viver a tua vontade, a expressar a tua obra através das nossas vidas, a revelar o Senhor, a sermos cartas vivas neste mundo, a sermos a fragrância que revela o conhecimento de Cristo e sermos, Senhor, neste mundo, efetivamente, alegria de toda a terra, Senhor, como igreja, como corpo, ajudando, Senhor, uns aos outros no crescimento, que a gente possa entender e compreender isso, abrir, Senhor, cada vez mais os nossos olhos do entendimento, assim como sabemos que esse é o propósito, essa é a obra de Cristo. Trazer o entendimento, iluminar todo o nosso entendimento, e nós queremos ter o nosso entendimento iluminado, Senhor, para rejeitarmos o pensamento do mundo, rejeitarmos as obras deste mundo, Senhor, e vivermos segundo o teu coração, segundo o teu desejo, como expressão, Senhor, daquilo que o Senhor planejou, que o Senhor fez em nós, para que o teu nome seja conhecido, para que o mundo conheça da tua glória, Senhor, e para que Jesus seja revelado por meio de nossas vidas neste mundo. E assim pessoas possam conhecer e compreender, que a gente possa entender que precisamos fazer da nossa vida uma oferta como um ato de compaixão, para que o mundo o conheça, Senhor. Para que essa cidade seja transformada, para que esse bairro seja transformado, para que as pessoas com quem convivemos possam ver a luz e assim se converter a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, agradecemos por Tua obra e pela salvação que o Senhor nos concedeu gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Sabemos que não foi por merecimento, mas por Tua graça. E nos conduza, Senhor, nesse entendimento, nessa jornada de amadurecimento para a glória do Teu nome e louvor do Teu nome. Obrigado por tudo, Pai. Te agradecemos, bendizemos o Teu nome e queremos ser expressão de alegria, Senhor, em todos os nossos atos, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Algum aviso?